Bom, como é que a gente mantém a sanidade ou, sei lá, pelo menos um pingo de paz interior num mundo que parece que ligou o turbo no modo barulhento e caótico? Nossa, essa pergunta é quase uma questão de sobrevivência hoje em dia, né? Totalmente. E é o nosso ponto de partida hoje. A gente vai mergulhar no material que recebemos, um texto chamado Insanidades Modernas, da imposição externa à liberdade da reflexão. Um título forte. Muito. E a nossa missão aqui é desvendar uma ideia bem provocadora que esse texto propõe. E se a resposta para essa pressão toda do marketing, do consumismo, das ideologias gritando, não for lutar contra o mundo, mas sim construir uma fortaleza dentro da gente? O que já começa, assim, tirando a gente da zona de conforto, né? Porque o instinto, o que a cultura da produtividade diz é: vai lá fora e conserta. Exato. A gente é treinado para ação externa. E esse texto propõe o contrário. Pare, recue, olhe para dentro. É quase um ato de rebeldia silenciosa. Uma rebeldia silenciosa, adorei. E a análise começa com um diagnóstico que, nossa, é impossível não reconhecer. O autor descreve o que ele chama de insanidades modernas. E não é nada abstrato, pelo que eu vi. Não, pelo contrário, ele fala primeiro desse bombardeio incessante de marketing e ideologias militantes. Você abre qualquer rede social e é isso. Compre isso, pensa assim, se indigne com aquilo. É uma demanda constante pela nossa atenção, né? E pela nossa concordância. Exato. E é mais do que atenção, é uma batalha pela nossa percepção da realidade. E o texto conecta isso a outra coisa, que ele chama de pensamento mercantilista e utilitarismo desenfreado. Uhum. Ou seja, tudo precisa ter uma utilidade prática, imediata. Tudo vira um produto. Inclusive a gente. Nosso tempo, nossos hobbies. Nossas relações. Se não tá gerando valor, parece que não serve pra nada. Essa parte me pegou muito. Com certeza. E tem um terceiro elemento que é mais sutil, mas talvez o mais perigoso. A promessa de um mundo sempre novo. Ah, sim. Aquela ideia de que tudo que é antigo é obsoleto, que a sabedoria dos mais velhos não tem mais lugar. A cada 6 meses tem um celular novo, uma metodologia nova, uma verdade nova sobre como viver. Isso cria uma ansiedade, sabe? Uma sensação de que a gente está sempre para trás. E o ponto central aqui, que é fácil de deixar passar, não é que isso é só uma distração. A proposta do texto é que essa cultura do novo pelo novo ativamente desmonta a nossa capacidade de pensar a longo prazo. É como um ataque ao nosso sistema operacional. Exatamente. Nos força a viver num ciclo de reação imediata, pulando de uma coisa para outra, sem tempo para absorver. Para digerir as experiências. O resultado é o que você disse, uma espécie de indigestão existencial. Indigestão existencial, é isso. E a consequência direta, segundo o material, é o surgimento de dificuldades cognitivas, não no sentido clínico, mas na dificuldade de lidar com os nossos próprios dramas. Como a gente vai entender nossos medos, nossas angústias, se não tem tempo nem silêncio para se ouvir? Pois é, a gente está sempre tentando acompanhar uma velocidade que não é humana. É a velocidade da máquina, do mercado. E é por isso que buscar paz interior deixa de ser um luxo, né? Vira uma necessidade. Vira, como o texto coloca, um esforço ativo de autopreservação contra esses incômodos mentais. Não é fugir do mundo. É não ser engolido por ele. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a solução que o texto propõe é, à primeira vista, meio decepcionante. Sei. Ele é brutalmente honesto. Diz que a reflexão não tem uma utilidade prática para mudar a realidade externa. Ele basicamente afirma: se você está refletindo para consertar seu chefe, seu governo, o trânsito, esquece. Nossa, a resposta para a reflexão resolve os problemas da vida é um não, então? Um sonoro não. E isso é um soco no estômago, porque vai contra tudo que a cultura de autoajuda prega, né? Manifeste sua realidade, pense positivo. Exato. O texto está dizendo que isso pode ser uma grande ilusão. É uma afirmação bem radical, o que nos faz perguntar: se não serve para mudar o mundo lá fora, então, para que diabo serve refletir? Essa é a pergunta. Qual é o ponto? E a resposta que a fonte dá é a grande virada da discussão.
A utilidade da reflexão é 100% interna. Ah, entendi. O objetivo não é ser um engenheiro da realidade, mas um arquiteto da sua paisagem interior. É sobre ter controle, ou pelo menos alguma influência, sobre a única coisa que você pode de fato controlar. Seus próprios pensamentos e emoções. Exatamente. É um exercício de soberania pessoal, e os benefícios que o texto lista são bem concretos nesse sentido interno. Primeiro, desenvolver resiliência. Não a capacidade de não sentir dor, mas a de sentir dor e não se despedaçar. Segundo, cultivar paciência e tolerância, principalmente com a gente mesmo, né? Com as nossas falhas. Sim, com o nosso próprio ritmo. E terceiro, que talvez seja o mais importante, entender que medo, ansiedade, tristeza não são bugs no sistema. São características de fábrica do ser humano. São reações naturais. Então a reflexão não muda a tempestade lá fora, mas ela reforça o barco. Ela te dá uma espécie de voz interior, um leme, que te ajuda a navegar, mesmo que o mar continue o mesmo. Perfeito. Mas essa voz interior não surge do nada, certo? Ela não aparece só porque a gente decidiu que quer uma. Não mesmo. Ela precisa ser cultivada. E é aí que o texto introduz uma ideia que pode assustar um pouco no começo: a necessidade de uma jornada solitária. Sim, e a palavra solitária aqui pode ser mal interpretada, né? Não é sobre se isolar do mundo, virar um eremita. Não, de jeito nenhum. Sobre reconhecer que, apesar de toda a pressão para a gente se encaixar em grupos, em tribos, existe uma parte do nosso caminho que é intransferível. Cada um tem uma missão, um conjunto de lições para aprender que ninguém pode fazer pela gente. E para ilustrar isso, o texto usa um exemplo que é quase um poema em prosa, né? A história de alguém que passa a vida na estrada. É uma passagem muito poderosa. Sim, porque pega uma rotina que poderia ser banal e a transforma numa metáfora da existência. Exatamente. A pessoa descreve a sensação constante de desamparo, de estar sozinha no volante, apavorada com a possibilidade de um acidente, uma falha mecânica, ou medo de que aquela seja a última viagem. É o medo da finitude, o medo do inesperado que todos nós sentimos de alguma forma. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, essa rotina de sofrimento e medo tem um lado contemplativo. Ela fala sobre a beleza de ver o sol nascer e se pôr na estrada, de enxergar a paisagem como uma obra de arte. E nesses momentos de solidão e contemplação, ela sente uma conexão com algo maior. Isso, com o Criador. E diz ouvir palavras sem forma, que são insights, percepções, que viram a matéria-prima para a reflexão dela. O que me chama a atenção nessa imagem é que a lucidez não vem apesar do sofrimento, ela vem através dele. É no confronto diário com o medo que a pessoa aprende a valorizar a beleza. Nossa, é isso. A solidão ali não é a ausência de pessoas, é a presença de si mesma, com toda a bagagem. E a conclusão dessa pessoa na estrada é de uma humildade tremenda. É verdade. Ela diz que, no final das contas, a única explicação para muitas coisas na vida são as lágrimas. Lágrimas de alegria, de tristeza, de raiva, de paz, e que a aprendizagem é um processo que nunca, jamais termina. Ou seja, a jornada solitária não é sobre chegar a um destino onde tudo está resolvido. É sobre aprender a caminhar. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o texto está dizendo que a verdadeira sabedoria não se encontra em livros ou cursos, mas nessa jornada interna de encarar a própria vida. E as lições mais duras, os momentos de sofrimento, são ressignificados. Eles não são mais fracassos ou punições. Eles viram um bônus. Um bônus doloroso. Doloroso, sim, mas que amplia a nossa capacidade de compreensão de um jeito que o conforto nunca conseguiria. E essa jornada não é um beco sem saída. Ela não termina no indivíduo se fechando em si mesmo. Pelo contrário, o texto descreve uma próxima fase que é quase inevitável. Depois de um longo processo de autoconhecimento, surge um desejo natural de retribuição. O que é uma ideia interessante porque parece contradizer o começo, a ideia de se voltar para dentro. Mas, na verdade, é uma consequência.
como funciona essa transição, segundo a análise? Funciona como um transbordamento, sabe? Depois de encher o próprio copo com lucidez, a pessoa sente uma vontade genuína de compartilhar. É o ponto em que o caminho individual volta a encontrar o coletivo. Mas de uma forma diferente. Completamente nova. Não é mais uma tentativa de se encaixar, mas uma vontade de contribuir a partir de um lugar de autenticidade. E o autor faz questão de frisar: isso não é alienação. Ter saúde mental não é fingir que os problemas não existem. Claro, mas sim se libertar das amarras conceituais tendenciosas para poder enxergar a realidade com os próprios olhos, e não com os olhos do marketing ou da ideologia da vez. E a natureza dessa retribuição é o que a torna tão poderosa. O texto insiste que ela não tem um objetivo utilitarista. Não é vou compartilhar para ganhar seguidores ou vou ajudar para me sentir uma boa pessoa. Não, nada disso. É algo muito mais puro. É um impulso de gratidão verdadeira. É a pessoa que, depois de sair de um labirinto, sente o desejo de deixar um mapa para trás, na esperança de que ajude quem ainda está perdido. Exato. E é essa ação que nasce de dentro para fora que o texto descreve como autêntica e libertadora. É um ato que dá um novo significado à existência. Porque, em última análise, É a forma mais elegante e potente de dizer não às imposições do mundo. Você não precisa gritar contra o sistema. Você simplesmente vive a partir de um centro de gravidade diferente. Um centro que está dentro de você. então, depois de percorrer todo esse caminho diagnóstico, a jornada, a retribuição, a gente chega à pergunta final. Como o texto, então, redefine a insanidade? Se a insanidade não é o caos do mundo, o que ela é? E a resposta é a última grande reviravolta da análise. A verdadeira insanidade, segundo a fonte, não está lá fora. Ela está em certos desejos internos que a gente alimenta e que nos aprisionam. Ok. E o texto lista 3 que são dinamite pura. O primeiro, desejo insano, querer ser aceita por todos. O segundo, querer entender tudo. E o terceiro, o mais polêmico de todos, querer mudar o mundo. Espera um pouco, querer mudar o mundo é insanidade? Isso vai contra tudo que a gente aprende sobre ser um cidadão engajado, lutar por um mundo melhor? O texto está pregando apatia? Essa foi a minha primeira reação também. Mas a explicação que vem a seguir é crucial. O texto classifica esses desejos como fantasias românticas. Fantasias. Mecanismos de fuga da nossa própria insatisfação. Pensa bem, querer ser aceita por todos é impossível e nos força a usar máscaras, a viver um comportamento padronizado que nos anula. Certo. E querer entender tudo. É a arrogância de querer colocar o universo, que é infinito e misterioso, dentro da nossa pequena mente finita. Ok, esses dois eu consigo entender. Mas e o de mudar o mundo? A provocação aqui, pelo que eu entendi, não é sobre não agir ou não se importar. É sobre a intenção por trás do desejo. Ah, Muitas vezes, o desejo de mudar o mundo é uma projeção do nosso caos interno. A gente quer consertar tudo lá fora para não ter que lidar com a bagunça aqui dentro. É uma forma de nos sentirmos importantes, de fugir dos nossos reais conflitos existenciais, como o texto chama. entendi. A proposta não é se tornar apático. Não, é mudar o ponto de partida da ação. Em vez de tentar mudar o mundo a partir de um lugar de raiva ou frustração, a ideia é primeiro encontrar a sua própria sanidade, a sua paz, e então agir no mundo a partir desse lugar de clareza e gratidão. A mudança no mundo vira uma consequência, não uma obsessão. Exatamente. Isso muda tudo. Não é sobre o que, mas sobre o de onde. A ação que nasce da retribuição genuína é completamente diferente da que nasce da necessidade de autoafirmação. E é aí que tudo se conecta. A pressão externa para a gente se conformar, seguir os modismos e ideologias, nos empurra para essas fantasias insanas. O convite final da fonte é para uma mudança radical de foco. Parar de olhar para as programações e artificialidades e começar a olhar para a nossa verdadeira tarefa. A tarefa de resolver os conflitos que a vida nos apresentou. Então, fazendo uma síntese de tudo que a gente explorou, o caminho proposto é bem claro. Começa com um diagnóstico de que o ritmo e os valores do mundo moderno podem nos adoecer.
A solução não é uma guerra contra o mundo, mas o cultivo de um jardim interior através da reflexão. Uhum. Esse cultivo acontece numa jornada solitária, um processo que, embora difícil, gera a sabedoria e a resiliência que o conforto nunca nos daria. E no fim dessa jornada, não brota o egoísmo, mas o contrário. Uma vontade autêntica de retribuir, de compartilhar o que foi aprendido, não por vaidade, mas por pura gratidão. Exatamente. E isso tudo me deixa com uma última reflexão, uma provocação para quem nos ouve. O texto fala muito em se livrar de amarras conceituais tendenciosas para alcançar a liberdade de pensamento. É um processo, né? Mas se toda grande jornada começa com um único passo, isso levanta uma questão importante. Qual seria? Qual seria a primeira crença, a primeira verdade imposta pelo mundo lá fora que valeria a pena a gente começar a questionar em silêncio, intimamente, a partir de hoje?